Precisando renovar seu Game Pass com presteza, agilidade e segurança? Você encontrou o lugar certo. Na ATM Games você encontra códigos de 25 dígitos, o atendimento é rápido e os precinhos são bem camaradas. E procurando jogos, lançamentos Day One? Não tem problema, aqui também temos na ATM Games. Você não precisa esperar uma promoção para jogar o jogo do seu coração. Você encontra tudo na ATM Games. Me dê, babá! Que delícia. E salve, salve guerreiros, aqui no Sem Ideias para frases zoeirinhas de início de vídeo aqui. E hoje, meus amigos, senhores, perdemos muito. Fomos enganados, senhores, porque aparentemente a PlayStation está abandonando sua estratégia multiplataforma. Meu Deus, que dor! Parando de vez de lançar os seus jogos single player no PC, lançando apenas os jogos aí como serviço, né? Pelo menos aí é o que o rumor bem interessante, bem curioso, diria até, surgiu nesse final de semana, na verdade no dia de sábado. O mais engraçado é a fonte do rumor e como é que ele foi comunicado, beleza? Porque a fonte falou uma coisa, o pessoal explanou outra parada. Enfim, tá uma parada aqui um pouco confusa, beleza? Mas a nossa proposta com esse dia aqui é entender de onde é que esse rumor surgiu, ele é crível ou não, ele tem um fundo de verdade ou não, o que tá acontecendo. Eu já vou adiantar pra vocês que quando eu soube a fonte do rumor, eu já coloquei 2 pés pra trás ali e eu fiquei assim, eu acho que na verdade não é um rumor, acho que é uma opinião que o pessoal pegou e distorceu pra criar um rumor. Mas bora verificar aqui como é que isso aconteceu e olha só, até a pessoa que é a fonte do rumor já deu uma declaração bem interessante que você vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de mais nada, é claro, conto muito com o seu apoio maroto, com o seu triplo C, com o seu curta, comenta, compartilha. Lembrando que para esse vídeo dar certo, para esse canal dar certo, precisa da sua interação, senhores. E como é que você faz isso? Dando like no vídeo agora, nossa meta de 200 a 300 likes no vídeo, quanto mais melhor, comentando alguma coisa aqui nesse momento, se inscrevendo e também, se você assim quiser, por que não fazer uma doação no LivePix, cara? Fortalece aí nosso trabalho, beleza? Seria muito bacana se você pudesse dar uma forcinha no LivePix aí para ajudar nosso trabalho a crescer aqui no YouTube, beleza? De tudo isso, senhores, vamos de fato aqui ao assunto, tá? Só lembrando que o LivePix é o que está aí na descrição do vídeo, tá bom? E vamos lá, guerreiros, se perder que essa matéria para ler junto com vocês, Sony pode recuar nos lançamentos de single player para PC e reforçar a exclusividade do PlayStation. Jez Corden afirma que a Sony vê pouco retorno nos portes e pode adotar postura mais rígida para proteger seus exclusivos. Vamos lá. Por que eu separei aqui essa matéria, que eu ainda não li, inclusive? Porque eu queria ver como é que ela vai tratar o assunto. Porque lá na gringa, nos fóruns gringos, eles estão dizendo que o Jez Corden disse que ele sabia de fontes muito confiáveis de que a Sony faria isso aqui que ele está dizendo, tá? Eu acho estranho, porque o Jez Corden nunca vazou nada da Sony. Se fosse o Jeff Grubb, eu até entenderia, beleza? Se fosse outro, um cara mais assertivo em relação ao PlayStation, eu entenderia. Mas o Jez Corden, até onde eu saiba, jamais falou algo do PlayStation. Eu teorizo, já de antemão aqui, que isso está acontecendo devido a uma opinião dele, beleza? Mas bora dar sequência aqui à leitura. A Sony estaria reconsiderando sua estratégia de levar grandes jogos single player ao PC, de acordo com Jez Corden, jornalista do Windows Central e um dos insiders mais conhecidos da indústria. A empresa avalia que os ports para Steam e outras plataformas não renderam o retorno financeiro esperado e ainda podem estar diminuindo a percepção de valor dos exclusivos do PlayStation. Já vou dar minha opinião aqui, tá? Teve pouquíssimos jogos exclusivos sendo lançados nessa geração da Sony, né? No caso exclusivos de PlayStation 5, tá? Então, como é que eu posso falar com vocês aqui da minha opinião sincera? Vocês realmente acham que o lançamento para PC surtiu algum efeito negativo para a Sony? Ela está atrás apenas de 2 milhões do PlayStation 4 em vendas. Não é um número tão absurdo assim. Vocês realmente acham que essa estratégia não está surtindo o efeito desejado? Na minha visão, o pessoal tá cagando. O cara que é fanboy mesmo, ele se importou até certo ponto. Mas a partir do momento que o Xbox começou a lançar os jogos dele no PlayStation, o pessoal já começou a se importar menos com os jogos indo pro PC. Pelo menos é uma leitura que eu faço. Não sei se vocês concordam comigo. Se discordar, tudo bem. Comente nos comentários aí, tá bom? Mas, na real mesmo, cara, o que eu percebo é que depois que o Xbox virou mais multiplataforma, o pessoal meio que começou a cagar pra lançamento de PlayStation no PC. E é um dinheiro que a Sony já não teria, que ela tá faturando agora. Acredito que já deve estar por volta de mais de 1
Foi 700 milhões? 700 mil. Mais de $1 milhão agora que deve ter faturado já. Mais de $1 milhão, talvez 1,5 milhões e tal. Enfim, né? Mas bora dar sequência aqui à leitura. Esses milhões que eu comentei é referente ao que ela já lucrou com o PC. Tô chutando por alto, tá? Segundo Jez Corden, há um entendimento interno de que lançar esses títulos no PC anos depois não trouxe resultados significativos. Esse cenário teria fortalecido dentro da empresa a ideia de que seguir expandindo o catálogo single player para fora do console não é tão vantajoso quanto parecia inicialmente. Aí eu reitero. Senhores, lembra da frase do nosso queridão, qual é o nome dele mesmo? O chefe do PlayStation agora, o chefe da Sony, o senhor Hiroki Totoki, levar para mais plataformas, e não somente ele, mas como outros também, figurões da Sony. Cara, eu não sei. Eu acho estranho essa afirmação do Jez Corden, ainda mais quando você cria uma função, uma vaga lá para levar jogos do PlayStation para outras plataformas. Acho estranho. Bora continuar a leitura aqui. O movimento se alinharia a uma estratégia mais próxima adotada pela Nintendo, preservando seus principais blockbusters apenas do PlayStation, enquanto projetos de serviço continuam chegando ao PC. Não tem citação? Tem. Vamos lá. Abre aspas. Eu estava falando sobre a PlayStation lançar jogos simultaneamente e levar títulos para o PC. Aí eu acabei desviando para a parte social do PlayStation. E o motivo do Steam ter se tornado popular e porque, pelo menos em parte, acho eu, é mais fácil algo viralizar no Steam. E você pensaria, logicamente, que o PlayStation gostaria de aproveitar isso, certo? E fazer suas franquias viralizarem estando no Steam e em uma plataforma maior. Mas hoje eu ouvi exatamente o oposto. De uma fonte muito boa, que a PlayStation provavelmente está recuando no PC e que aqueles botões de cross-buy e iconografia PlayStation PC vêm de builds antigas e nunca serão usados. E eu não investigo ativamente o que o PlayStation está fazendo porque esse não é o meu foco. Mas às vezes recebo informações sobre o PlayStation incidentalmente enquanto pesquiso coisas da Microsoft, que é o meu foco de fato. Mas parece que jogos que a PlayStation lançar no PC não fizeram diferença nenhuma para eles, em parte porque foram lançados muito tarde, mas talvez eles tenham usado isso como evidência de que não deviam avançar mais e que deveriam agir mais como a Nintendo e manter tudo mais exclusivo, exceto jogos como serviço. Mas eu acho que esses grandes jogos single player como Yote e tal, talvez simplesmente não venham para o PC, ou só cheguem anos depois. Disse em Jez Corden. Basicamente você está dizendo que vai manter a mesma coisa, né, porra? Já chegam anos depois, 2 ou 1 ano, que é um prazo bem grande, porque o jogo já vendeu o que tinha que vender na plataforma dele, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E reitera aqui, não modificou nada a quantidade de vendas do PlayStation. De certa forma, continua mesmo. O jornalista também comentou sobre a recente discussão em torno do cross-buy, ícones de função. Cara, você acabou de comentar isso lá em cima, velho. Beleza. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Maior potencial de sucesso orgânico para alguns jogos. Jez Corden afirma que a Sony vê esse ambiente como prioridade para expandir suas franquias single player. Não vê, no caso, né? Ok, vamos lá. Primeiramente, eu não quero que vocês me paguem de louco aqui, tá? O Jez Corden é uma fonte confiável? Sim. E também depende, ok? Muita coisa que ele falou já aconteceu e muitas outras coisas também não aconteceram. Coisas relacionadas à Microsoft, ele realmente tem informações mais assertivas. Inclusive tem coisas que ele vaza, que não acontecem, o pessoal acha que ele é mentiroso, mas depois a gente descobre que de fato foi considerado, foi até testado, mas não foi pra frente que nem a assinatura família do Game Pass. Lembra dessa parada? Teve uma ideia da assinatura família que foi descontinuada, não aconteceu, enfim. Ele tinha vazado isso muito antes de fato os testes começarem, tá? Dito isso, o senhor Jez Corden também falou, né, e como ele é um cara que tem fontes, a gente entendeu que eram fontes que ele tinha, que a Microsoft não iria lançar jogos dela no PlayStation. E depois falou que não iria lançar pelo menos os grandes medalhões. E bem, a gente sabe o que aconteceu no final das contas. Então, tipo assim, que eu falei, depende muito, tá? Depende muito, porque às vezes ele dá uma opinião, as pessoas confundem a opinião dele com vazamento. Não dá pra afirmar com certo grau de certeza. Não dá nem pra ter certeza se a fonte dele confiável é alguém da Sony ou é, na verdade, alguém que geralmente tem informações da Sony, que deu a opinião dele e ele tá dando a opinião dele em cima da opinião que o cara deu. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer, né? Então é muito cedo pra afirmar qualquer coisa, tá bom? Outra coisa a destacar é que, embora tenha aspas aqui indicando que é uma citação direta ao que ele falou, no podcast, inclusive, se não me engano, foi com o Tom Henderson, um cara lá também do Reino Unido, focado em PlayStation, aquele cara que vazou muita coisa da Sony. Esse cara tem informações
direto da Sony. E não foi ele que falou, estando no podcast junto com o Jez Corden. Então, acho estranho, beleza? Mas vamos lá. O próprio Jez Corden, posteriormente, ele veio dar uma declaração explicando esse vazamento e esse rumor que ele deu, tá? Produção, bota aí na tela, por favor. Então, bora lá. O Jez Corden ele comentou o seguinte posteriormente, tá? Eu só quero acrescentar que esses eram rumores muito vagos e apenas discussões e especulações de podcasts, não um relatório sério ou vazamento. É a minha opinião pessoal que seria bom para a Sony fazer de data, falando puramente matematicamente, mas algumas pessoas que me viram dizer isso e me disseram o que que disseram que ouviram de outra forma. Eu não faço reportagem do PlayStation e não deveria ser usado como fonte de informação para isso, além de especulações básicas de opiniões, a menos que esteja em cima do Windows, Xbox, Microsoft, seja a minha batida, que seja o foco dele, né? Seja o que ele mais faz. E vamos lá, é impossível que a Sony realmente tenha mudado de estratégia, sem perceber que não vale a pena e voltar atrás? Eu não acho impossível. Eu falei voltar, né? Voltar atrás? Não é impossível, cara. É possível que isso realmente aconteça e que ela basicamente largue o lançamento do PC de jogos single player. Eu acho bobagem, porque a estratégia dela veio funcionando para ela. Sabe, ainda mais para pensar que é um ambiente onde ela não lançou muita coisa exclusiva para a próxima geração, para essa geração atual, né? Então ela basicamente reaproveitou muita coisa que ela já tinha feito para lançar no PC. Então ela fez um cascalho com algo que já tinha sido lançado, a maioria deles há muito tempo, embora falte diversos outros jogos que ela poderia ter lançado também, ok? Dito isso, na minha humilde opinião, acho que eu não consigo ver isso com muita confiança, ainda mais quando esse vazamento, esse rumor veio junto com o anúncio do Steam Machine, que as pessoas estão enxergando, na minha opinião, de forma errônea, como um competidor para o PlayStation, para o Nintendo e para o Xbox. Eu não vejo assim, eu vejo ele como mais uma opção de mercado para atender um filão específico. Até o presente momento a gente não consegue afirmar com um certo grau de certeza qual a intenção da Steam com esse produto. É competir de fato? Porque, tipo assim, se fosse para competir, ela tinha que fazer um acordo com 50 milhões de chips para conseguir um preço bacana em cada chipset para fabricar esse produto e vender ele com subsídio. Ela tem esse interesse? Eu acredito que não. Porque, a Steam tá feliz vendendo a quantidade que ela vendeu, por exemplo, de Steam Deck. E já garantindo uma sequência, falando que vai ter uma sequência de Steam Deck. Então, é aquilo, cara, não dá pra afirmar com certo grau de certeza. Inclusive, não dá nem pra afirmar que é um competidor real pro PlayStation. Na verdade, a gente consegue afirmar que não. Olha tudo que a Sony deixou de fazer essa geração. Olha todos os tropeços que a Sony fez essa geração. Isso não impediu ela de vender horrores, entendeu? De lançar jogos no PC não impediu ela de vender muitos consoles e continuar vendendo muitos consoles. Ainda mais um ano onde vai ter GTA ano que vem. Então, tipo assim, eu acho um erro achar que, ainda mais quando vem assim o rumor, ela percebeu que não deu muito certo porque vendeu pouco. E você só consegue firmar isso porque foi vazado lá atrás, lembra? Que ela faturou 700 mil com jogos, isso foi o quê? No meio do ano passado, com jogos na Steam, supostamente? Ainda mais se você considerar que no último relatório, na parte de jogos first party, 30% das vendas de jogos first party dela foram feitas em outras plataformas, o que deve incluir, no caso, Xbox e PC, até o presente momento, beleza? Gerando aparentemente 96,4 bilhões de ienes para a Sony. Então, você acha que não está vantajoso? Eu não sei. Eu acho que aparentemente está vantajoso, mas ela pode muito bem mudar de opinião e tirar tudo. Assim, ela pode decidir agora parar de vender os jogos dela no PC. Então, tipo assim, tira os jogos da listagem da Steam, beleza? Quem já comprou vai ficar com o jogo ali, tranquilo. E é isso. Ela pode fazer esse movimento. Seria um movimento muito engraçado, porque, tipo assim, seria muito cômico, eu diria até. Eu iria rir pra caralho, porque a Microsoft fez o oposto. E quando a PlayStation deu o sinal de que ia fazer igual, ela pulou para fora. E assim, fala que não ia ser engraçado, fala que não ia ser absoluto cinema. Eu acho que seria. Mas enfim, senhores, enfim. Eu acredito que isso aqui é só isso, é só um rumor, é só uma opinião do Jez Corden, beleza? E, como ele falou assim, não dá pra levar ele como fonte verdadeira. Que eu falei, se fosse um Jeff Grubb, se fosse outra fonte confiável, mano, eu já bateria um martelo, que nem eu fiz muitas vezes aqui, sei lá, se fosse, por exemplo, aquele cara lá, esqueci o nome dele agora, que vazou os jogos do PlayStation, cara. Caraca, esqueci o nome do bicho, velho. É o Nathan? Não vou lembrar o nome do cara. Cara, não vou lembrar o nome do cara agora, não vou lembrar mesmo, tá fugindo da minha cabeça. Aquele cara que direto ele tem bons vazamentos. Quando ele falou, vai ter Starfield, eu falei, bateu uma vai ter. Vai ter, pô, não tem que negar, vai ter. Aí até virei chacota, lembra? Cadê o Forza Horizon? Tá aí, depois de um tempo chegou, então
É realidade, cara, é realidade, não tem como, cara. Contra o cara que via acertando, você vai bater o martelo. Agora, com o Jess Gordon, não sei, né? É o cara que falou que tinha ouvido que a Microsoft ia lançar Halo e Forza no Xbox e no PlayStation lançou, eu não sei. A gente tem que esperar para ver qualquer coisa, mas seria bem interessante ver como é que o mercado está se modificando. Mas como eu falei, eu acho muito oportuno esse rumor surgir agora, logo quando foi anunciado o Steam Machine, né, que o pessoal vê muito como... Enfim, eu acho muita coisa estranha, mas pode acontecer. Dito isso, qual é a sua opinião? Quero muito saber a sua opinião. Comente nos comentários aí, não esqueça do like, de fortalecer aí na inscrição, Live Pix, o que você quiser fazer.